Os principais nomes do mundo da bola, de Mara Entrevista. Olá para você que está aí na FM O Tempo, no canal O Tempo, nas plataformas digitais de O Tempo e O Tempo, claro, chegando para você com som e imagem sempre. E tendo você aí do outro lado, fica muito, muito melhor pra gente. O de Mara Entrevista de hoje vai receber e está recebendo Euler, o filho do vento, um convidado super especial, uma pessoa super bacana. Eu digo assim, vocês acompanharam há poucos dias a entrevista com o Ramon, hoje técnico da Seleção Brasileira Sub-20, interino da Seleção Brasileira, até que eles resolvam, né, quem será o treinador. E a gente falava dessas amizades que a gente fez ao longo da carreira e das carreiras que a gente acompanhou, né? Eu acompanhei a do Ramon desde o início e acompanhei a dele também desde o início. Eu tive a honra, né? O pessoal fala assim, Dimara fez a primeira entrevista com o Ronaldo, quando o Ronaldo chegou ao Cruzeiro, a pedido do Benesse. O Benesse vem e fala para mim assim, Dimara, por favor, nós trouxemos um garoto, né, acho que São Cristóvão, né, não sei o quê, dá uma força para ele. Eu falei, mas Benedito, já que eu vou colocar esse menino no programa, né, pensando, eu ainda estava na outra emissora, eu falei, tá bom, vamos lá. Aí vou na entrevista do Ronaldo, e foi a primeira entrevista dele, na verdade, na carreira, e a mesma coisa aconteceu com esse fera, porque eu só entrevisto fera, né. Olá, Dimara, um grande abraço a você, aos ouvintes, é um prazer muito grande poder estar aqui. No momento como esse que a gente viveu lá, a primeira entrevista no campo, da coisa, forma, né, como foi. E hoje estamos aqui, né, num lugar como esse, com tanta audiência, então é uma alegria muito grande. É uma carreira vitoriosa desse jogador fantástico, que tinha uma velocidade enorme. A gente estava conversando lá fora com o Fernando Martins e Miguel também, nosso comentarista, nosso companheiro, e o Fernando, e aí o Euler falava assim, se tivesse VAR naquela época, eu não tinha sido tantas vezes impedido. Quem te falou isso foi o Emanuel Carneiro? Não, o Emanuel falou outra coisa que a gente vai falar daqui a pouco, mas se tivesse VAR não dava, né, para pegar. Sim, porque é o seguinte, uma época em que o futebol tinha poucas câmeras, né? O máximo ali é uma atrás do gol, outra central, e ela acompanhava mais a bola. E quando eu era lançado, a câmera até me pegar, eu já estava muito na frente, entendeu? Então, assim, então muitos impedimentos duvidosos que aconteceu acabaram marcando que com o VAR, com toda certeza, não estaria. É verdade. E o pessoal reclama do VAR hoje, tá, gente? E eu acho que é uma tecnologia, a gente tem que aprender. Eu acho um absurdo não ter o chip dentro da bola para você ter mais segurança ainda, né? Quando entra, quando sai. Sabe por quê? O futebol mudou muito, né, Euler, nessa questão do fio. Hoje ele é muito mais físico, né? Hoje você tem mais um choque, é mais difícil, os caras se embolam muito, né? Dentro de campo, não sei o quê. E aí, às vezes, acontecem lances que podem tirar, né, gols, títulos de equipes que trabalham e trabalham muito, que gastam muito, porque o futebol hoje é mais caro ainda, né? Então a tecnologia tem que chegar para poder minimizar essas questões, né? Não tem dúvida nenhuma que hoje a realidade é essa. É outro. E a gente precisa entender isso. O que acontece no nosso país, especificamente no futebol, é a força que se faz para não tornar o nosso futebol o melhor futebol do mundo. É impressionante como se faz força, mas nós não temos o treinador da seleção brasileira. É uma coisa tão absurda, né? Nós fomos para uma Copa do Mundo, a Copa da Rússia, sem um presidente. E fomos com o presidente na última porque arrumaram de última hora um presidente. Então a força que se faz para o nosso futebol nem para frente é tão grande que eu não sei como é que ele tá aí, né? Exatamente, é uma coisa impressionante. Em falar em seleção brasileira, por favor, CBF, Fernando Diniz na seleção. Grande trabalho que ele faz, né? Eu gosto muito dele como treinador, né? É a hora de você apostar em um trabalho que vem dando certo, e diante de lá atrás, quando ele ainda estava começando, ele já fazia um belo trabalho. Precisava de afirmação. E agora está a afirmação. O que mais que quer para que o Fernando Diniz possa? Você acha que essa história de treinador estrangeiro, você tem alguma restrição? Você acha que a seleção brasileira não pode ser treinada por um estrangeiro? Eu acho que não.
Embora, para mim, se tiver que trazer, tem 2 treinadores só no mundo para trazer para a seleção brasileira. Porque conhece jogador brasileiro, sabe trabalhar com jogador brasileiro, ama jogador brasileiro e faz a diferença do seu clube com o jogador brasileiro, que é o Guardiola e que é o Ancelotti. Sem dúvida nenhuma seriam os dois. Never, né? Seriam os dois. Fora isso, me desculpa, não tem que trazer nenhum treinador estrangeiro. Aposta-se, eu também gosto do trabalho do Renato Gaúcho. Eu acho que hoje no Brasil nós temos 2 treinadores para assumir a seleção brasileira. Ele pode escolher ou o Renato Gaúcho com uma metodologia... Alguém por trás, né? O Luiz Felipe Scolari, eu fiz uma entrevista com ele aqui, e ele estava falando que o Luiz Felipe é o último treinador campeão do mundo com a seleção brasileira e é o último treinador que levou a seleção na melhor classificação dos últimos anos, porque aquela seleção do 7-1 ainda é a melhor classificação do Brasil nos últimos anos, para você ter uma ideia do trabalho que foi feito aí nos últimos anos, né? Então, ele falava sobre essa questão de treinador de fora, ele falava assim, Odmara, se for brasileiro, tem que ter uma outra pessoa. Como ele formou dupla com o Parreira, como ele formou dupla com o Zagallo, que estavam lá ajudando sempre, como o Parreira tinha a dupla com o Zagallo, porque não dá para ficar sozinho. Ele falou, olha, as pessoas, você precisa ter um outro cara mais experiente para te ajudar. Se eles fizerem isso, vai dar certo, um cara daqui. É preciso ter isso, para o treinador ficar mais focado só naquilo que ele faz ali, e o outro que, né, experiente, conversa, tira dali outra coisa, para deixar o treinador trabalhar. Porque a impressão que se dá sempre é que arruma uma metodologia maluca, né? Adoro o Tite como pessoa, acho ele um cara fantástico, gosto também dos times que ele formou, aquele Corinthians dele que foi campeão do mundo, era um Corinthians fantástico de ver jogar, né, com uma parte ofensiva, uma parte defensiva, mas eu acho que é muita coisinha, né, que acabou fazendo o que fez, né. Você pensa diferente? Não, perfeitamente. Eu citei 2 para a seleção brasileira, Renato Gaúcho. Eu adoro o trabalho do Renato. E o Fernando Diniz. E não tem dúvida que tem que ter alguém ao lado de qualquer um dos 2. Os 2 juntos não dá certo. Não! Então eu apostaria num Fernando Diniz com o Muricy Ramalho. Sim. Ou um Renato Gaúcho com o Filipão. Pode ser. Pode ser. Você trabalhou com o Muricy? Oi? Você trabalhou com o Muricy? Sim, trabalhei com o Muricy na época que eu fui para São Paulo. Ele era auxiliar do Tele. E depois fomos campeões paulista com o São Caetano. Aí ele já é técnico. Ele como treinador. Sai o Tite e chega o Muricy Ramalho. Entendeu? No São Caetano. Você vê, né? São Caetano. E a gente tá vendo ele agora. Mas com um time massa que a gente tinha também. Não, né? time massa. O São Caetano, aquele trabalho que ele fez foi muito bacana, né? A gente vê hoje e fala assim, meu Deus, né? Então não tem dúvida. Eu concordo com você, é um trabalho duplo, entendeu? E em que você precisa ser bem específico, bem perfeito nesse ponto dessa escolha aí desses 2. Para mim, essas duplas aí daria certo. Você acompanha futebol e é bom de palpite? Então tem que conhecer KTO.com, isso mesmo. A KTO é o melhor e mais seguro site para você apostar e se divertir. Tem os campeonatos estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, Champions League, ou seja, tem tudo. E várias outras modalidades, claro, além do futebol. E lembrando que na KTO, 2-0 é goleada. É isso mesmo. Se o time que você apostou abrir 2-0, a KTO paga na hora com o ganho antecipado. Faça seu cadastro, KTO.com e utilizando o cupom O Tempo, você tem 20% de bônus no primeiro depósito. Isso mesmo, usando o cupom O Tempo, você tem 20% de bônus no primeiro depósito. Deixe os seus palpites na KTO.com, onde a diversão acontece. Vamos às histórias, porque o Euler, ele tem títulos e títulos em todos os times que ele passou, né? Tem uma história belíssima no Atlético, começou no América, que foi onde ele deu essa primeira entrevista para mim. O América, como time de formação, é imbatível, né, Euler? No trabalho. Hoje a gente vê pouco, mas já tem jogador, já aparece, já vai, né? Tem o menino mesmo, o Arthur agora, né? Que foi negociado. Esse trabalho de base do América é um trabalho fantástico, né? Sempre foi, a vida inteira.
mas por causa do profissional. Sim. Por causa da metodologia que foi implantada no clube, onde adotou-se que futebol de base, o atleta em destaque sempre terá a sua vez, né? E essa transição do atleta da base para o profissional sempre foi muito bem feita. Hoje está pecando um pouco, por quê? Porque você tem um treinador no profissional que não é adepto a jogador de base. Ele sempre com jogador mais experiente, jogadores contratados com mais experiência, tem as suas escolhas, isso sem dúvida nenhuma, mas a minha visão ele não pode perder esse trabalho. Não pode. O clube tem que mostrar para o treinador que isso é a metodologia do clube. E quando eu levo uma proposta para o clube para ser técnico, dos requisitos, um dos fatores é saber da história do clube e dos objetivos do clube. E o América sempre teve como objetivo revelar jogador, a base do América. E agora com o Arthur, e para mim que ainda é melhor, que é o Adson. Infelizmente machucou. Mas eu, quando cheguei de volta ao Brasil ano passado, eu comecei a acompanhar o Sub-20 do América e já cobrava esse garoto, já fazia a transição porque o futebol hoje tem uma mudança muito grande física, e ele para mim estaria pronto para ser titular do América, mas que teria que fazer um trabalho específico de ganho de massa para que ele pudesse chegar. Para a questão física mesmo, né? E essa trajetória, essa passagem também da base profissional, ela envolve um trabalho psicológico. O América sempre fez isso muito bem. Não sei se é porque os meninos sempre treinaram ali muito próximos, né? Ou chamava muito o pessoal, até por uma necessidade do América mesmo. Hoje ele está num outro patamar que tem um nível de exigência também que a gente sabe disso. Mas parecia, não sei se você entendia assim também, mas o jogador do América parecia que ele já vinha pronto da base, né? Porque você tinha... Não sentia nada no jogo. É isso que você falou. Você tinha esse trabalho muito firmado dentro do América, dos treinos do profissional com juvenil, dos treinos do profissional com juniores, entendeu? E muitos treinos. Então você já estava mais preparado, você já ficava. Hoje, lógico, é diferente, se treina muito menos a parte coletiva do que naquela época. Então, essa mudança. Muito tático hoje, mas né? há que se ter um trabalho visando o atleta em potencial. O atleta em potencial para ser profissional do América, ele tem que ter esse trabalho toda semana. Leva e busca para ele jogar. Leva para o profissional, ele vai viver tudo do profissional, vai fazer o trabalho do profissional e volta para os juniores para poder jogar. Se ele não jogar lá, ele tem que jogar aqui. Obrigatoriamente tem que jogar aqui. Porque precisa-se de minutos, precisa jogar. Entendeu? Então eu não posso levar um atleta para o profissional e aí ele não é convocado, passa o final de semana em casa, entendeu? E volta na semana que vem para treinar. Não é assim. É o trabalho que tem que ser feito. Vai diminuindo a vontade do menino também. Exatamente. E você não prepara ele. E ele né? perdendo aquilo que é mais precioso, que é a competitividade. Entendeu? Sem competitividade, ele não vai evoluir. Bom, você vem para a base, faz a base do América e vai para o Atlético, né? Qual que é a dimensão de chegar num clube como você chegou do Atlético e virar o ídolo que você virou, né? E ganhar o nome e filho do vento, né? Todo mundo sabe disso. E como é que foi essa transição para você? Na verdade, Mário, eu tive uma transição antes, que foi do América para o São Paulo. Né? Ah, você foi primeiro para o São Paulo? Eu não lembrava disso, não. Eu vou... Ah, não, foi mesmo. Mas não foi só você, não. Foi quem mais com você? Não, na verdade, o Palinha e o Ronaldo lá saiu um ano e eu saio no outro, ano pro São seguinte. Paulo, é verdade. Isso. A pessoa que perdeu a memória nesse pedaço. E aí, era assustador, né? Você sair... Não, ele foi parar no São Paulo, já era o Tele, né? Isso, com o Tele Santana, um sonho. Nossa, eu tava vendo os jogos, porque era uma época do São Paulo, campeão mundial, você no Japão, então você ficava madrugadas esperando. Então você ficava vivendo isso, né? E como o meu nome sempre também surgiu, e junto com o Ronaldo Luiz e o Palinha, eu vivia essa expectativa. Não saí, mas no ano seguinte eu vivi essa expectativa novamente. E aí eu dou esse salto, né? E aí vou para o São Paulo com o Tele Santana,
não foi só um treinador, para mim foi um pai. Exigente, né? Quem não soube ouvir o Tele não se deu bem. Eu acho que essa é a palavra que define, porque a gente falava muito do nível de exigência dele, né? Eu lembro mais. E bravo, né? Muito bravo, né? Eu sempre conto para as pessoas que o Tele era muito engraçado, porque ele te tratava mal na coletiva, né? Ele tinha essa questão. Eu acho que eu aprendi com o Tele essa história de... Ok, me tratou mal, tá tudo certo. Eu vou perguntando e vai virar matéria se ele me trata bem ou mal, né? Só que acabava o coletivo, ele virava e falava assim, e a família, tá bem? Me conta as coisas daqui, como é que estão? Sim. Eu falava assim, gente, é outra pessoa. Eu começando também na carreira, ela é... né? Entrevistar o Telero, né? Eu falava, meu Deus. Então, assim, a gente vai aprendendo a forma como conviver com o Tele, né? Exatamente. E ele me ajudou muito, porque eu saio do América como ponta direita, aquele jogador que joga ali em cima da linha. Verdade. E vou pro São Bem Paulo. ponta mesmo, né? Ele chega para mim e fala assim, Euler, o futebol vai mudar. E você precisa mudar o seu jeito de jogar, porque senão você vai morrer. O futebol vai sair de um 4-3-3 e eles falam que o Tele não sabia de tática, hein? Ah, não, eles falam isso. Eu não sei aonde que eles arrumaram essa história, né? É porque você vai falando tanto que vira verdade. Pelo amor de Deus. Eu sou prova disso. Ele me chama e fala assim, ó, se você e vai sair de um 4-3-3 para um 4-4-2. Tele Santana, que ano? Isso foi em 94, né? 94. 94. E aí, se você não aprender a jogar de dentro para fora, porque eu jogava de fora para dentro, então, infelizmente, serão poucos os clubes que vão querer você, entendeu? Então, é preciso mudar. E aqui nós vamos jogar, eu quero jogar com você e o Miller na frente. E aí eu ficava com ele no campo sozinho, eu e ele me ensinando ali a parte tática. A mudança, né, que você faria de um jeito que você aprendeu a vida inteira, né, que era o ponta. É quando o ponta começa a assumir, e por isso que tem aquela história, coloca ponta, Tele, né, que eu entrevistei o René, né, o René falou assim que não é que o Tele ficava muito chateado com aquilo, não. Era que aquilo era assim, ele estava na rua e tudo mais, né? Que era um quadro, né? Do Jô Soares. E aí as pessoas falavam para ele, coloca a ponta, Tele. Ele estava dentro do carro, não sei o que, não sei o que. E aquilo irritava ele, né? Exatamente nessa questão que você está falando. Isso, e aí a gente vai para um 4-4-2 e é campeão do mundo nesse sistema. Depois o futebol ainda muda novamente para um 3-5-2, entendeu? Com a Itália campeã e aí... Todo mundo, né? Todo mundo querendo imitar. E o Lazzaroni, né? Foi técnico lá na Itália e vem para cá com esse sistema. E aí depois volta novamente. E agora uma mudança geral, né? Você jogando de acordo, a sua parte tática de acordo com a parte tática do adversário. Mais essa diversidade. Enfim, e aí o Tele me ajudou muito nisso. Então eu tenho o Tele como meu mestre e aquele em que eu vou ter como técnico, seguir. Não só ele, mas outros também, claro, o Felipão, o próprio Levi Cooper. Acho que dá para poder pegar um pouco. Dentro do futebol, os acontecimentos do futebol, você acaba lembrando de cada um que te ensinou alguma coisa. Sim, e nesse papo que o pessoal viu com o Ramon cita muito o Enio Andrade, né? É incrível a gente dizer, né, aí vamos colocar Tele, Enio, né? O Tele que o pessoal falava que não era tático, o Enio que tinha uma visão do futebol de hoje, né? O Enio jogava como é hoje, quantos anos atrás, né? Você vê a importância desse treinador, que é muito difícil que um novo treinador ou quem está chegando agora não cite o Enio Andrade, né? É interessante por isso que eu falo essa questão de história do futebol, né? É muito difícil você entender hoje o que está acontecendo se você não conhece o passado. Né? Verdade. Se você não conhece o passado, se você não admira quem está atrás, se você não valoriza quem passou por você. É muito difícil. Ele está vindo da Espanha, né? Fez o curso da UEFA que você fez. Isso. Está se preparando e tal. E lá me ingressei ao curso, né? Eu já tinha feito os cursos aqui do Brasil, as licenças do Brasil, e na Espanha, por causa dos meus filhos, né? A Duda na ginástica rítmica e o Gabriel que já estava começando a jogar futebol. Hoje parou, mas naquela época eu fui para a Espanha por causa dos dois e falei assim, não posso ficar aqui na Espanha sem fazer nada. E me ingressei aos cursos da UEFA de treinador, né, as licenças lá da Espanha, e ano passado me formei na Pro, né, e volto para o Brasil
com o intuito de poder ajudar o futebol brasileiro dentro da sua evolução. Eu só fico triste porque cada dia que passa você vê o Brasil andando para trás. Em todos os requisitos, em todos os requisitos dentro do futebol, o Brasil não consegue evoluir, não consegue dar um passo para frente. E eu fico triste porque, ao contrário de dar um passo para frente, está dando para trás, a começar com a questão da seleção. Então, assim, mas eu tenho fé e esperança de que isso uma hora vai mudar. Está chegando muita gente nova, vamos dizer assim, né? A gente falou do Fernando Diniz, a gente pode citar o próprio Ramon, que é o técnico da Sub-20, a gente pode falar do Alex também, que teve a passagem pelo Avaí, você está chegando também. Você acha que a responsabilidade que vocês têm, que vocês que foram ídolos, grandes jogadores do futebol brasileiro, vocês acham que é possível que abra uma porta para vocês mesmo em termos de CBF? Eu não estou dizendo só na questão de treinador, não. Estou dizendo nessa cabeça que vocês têm, que eu conheço perfeitamente, as pessoas que eu estou falando de gente que eu conheço, né? De mudar essa história do futebol até a nível de presidência, de diretoria, porque eu acho muito estranho, e vou te dizer, parece que o jogador brasileiro ele só descobre o que é ruim para ele quando a coisa acontece, né? Qual que é a interferência que o jogador tem na CBF? Nenhuma, né? Quem é que faz o futebol? Não é? Por isso é que eu vou ser sincero para você. No momento, a expectativa e a esperança ela é pouca de que o futebol nosso vai melhorar. E eu não eu gostaria que pudesse olhar para os treinadores brasileiros guerreiros. Eu vou te explicar o porquê. Nós citamos, você citou aqui sobre o 7-1 do Brasil. Se eu voltar ali atrás no 7-1, eu vou lembrar que nós tomamos 7-1 para uma Alemanha. Que daquele ano para trás foram mais ou menos 12 anos de preparação. 12 Quer dizer, a gente anos. só descobriu isso, né, gente? Porque eles deram o 7-1 no Brasil. Porque senão a gente nem tinha lembrado desse negócio. Porque o Brasil chega achando que ele vai, né? Uhul, né? Porque a gente só descobriu isso quando aconteceu, né? Exatamente. Então, mas não importa. Descobrimos ali. Aí você volta. 12 anos, o que eles fizeram? Uma metodologia de trabalho e uma metodologia de ensino. E apostaram nisso. E chegaram ali. E aí passa a nós tomarmos 7-1 me desculpa, mas a grande mídia sabia onde estava o problema, mas não colocou em pauta, entendeu? Da mudança. E falaram que era treinador, que é jogador e precisava de renovação, isso e aquilo. Nós precisamos de organização, do nosso futebol. Nós precisamos que esses caras se reúnem e falem assim, nós precisamos achar uma metodologia de ensino e uma metodologia de trabalho para o nosso futebol. No todo, tá, gente? Não está falando só de seleção. Essa metodologia, que é o que aconteceu na Alemanha, ela tem que ser aplicada nos clubes, porque são eles que estão na maioria do tempo com os jogadores, né? Sim, aí você pega, você tem que ter elas respeitando cada estado. Sim, claro. Respeitando cada clube, a sua história, entendeu? A sua característica. O DNA, né, de cada clube, porque eu falo assim, clube tem DNA, tá, gente? E aí, quem teria que fazer isso? As federações. Começa lá em cima com a CBF, distribui para as federações, e as federações aplica isso para os profissionais. Então o que eu vou aplicar no nosso futebol hoje? Eu tenho todo um estudo da Europa, onde 80% é a parte tática. Você estuda a parte tática, tudo dentro da parte tática. Mas o brasileiro quebra qualquer tática. Pelo talento. Quebra pela individualidade, pelo talento, até mesmo pela indisciplina. Também. É uma indisciplina tática, mas que leva muito, né? É o que encanta todo mundo, né? Você vai para um futebol europeu, você vê que 90 minutos, 70 a 80% deste tempo, você vê nítido a parte tática sendo implementada naquilo que ele começa e termina um jogo. Às vezes o treinador começa num 4-4-2, você vê isso em todos de 15 em 15 minutos dentro do jogo, você vê isso.
Futebol brasileiro não. Futebol brasileiro você começa num 4-4-2, aí daí 10 minutos você vê claramente um 3-5-2, aí você já muda para um 4-3-3. Aliás, ninguém gosta de ter aqui, né, jogador que não consegue fazer, né, esse giro ou essa mudança tática dentro do jogo, né? Ou seja, não é apropriado. A transformação mesmo, né, dessa questão, quando você tem um treinador que chega aqui e fala assim, não, eu tenho que ser com 3 zagueiros, a gente dá de exemplo o próprio Kudê no Atlético, né, a mudança do sistema tático dele em relação ao que o Atlético jogava com o Cuca, né, como que demorou para o pessoal entender qual era o esquema, né, e o Atlético, né, fazer alguma coisa em relação a campo. A gente lá e falava, meu Deus do céu, o que é isso? Que esquema é esse, né? Porque é exatamente isso, né? Mas o Kudê chega no Atlético e parece que ele não sabe a história do Galo. Mas a gente falou isso muito. Parece que ele não sabia a característica do Atlético. Entendeu? Tanto que a vida inteira o Atlético jogou com extremos, com pontas. É da história do Atlético. É da história do Atlético. De repente, os pontas somem tudo. Vai embora. Cadê os jogadores de beirada do Atlético? Não tinha. E ainda nós temos um que é na minha opinião, o Yoran, que joga pra dentro. Enfim. Então, assim, nós precisamos urgentemente organizar o nosso futebol. Senão, nós vamos cada dia mais ficando para trás. Bom, quem está falando tudo isso é o Euler, né? Campeão de Libertadores, campeão brasileiro, principais times do Brasil, Vasco, Palmeiras, Atlético, o que mais? São Paulo, depois teve uma passagem no Japão também, né? E depois volta e encerra a carreira no América. Encerra no América. Esses clubes todos, esses treinadores todos, né? O que ficou disso tudo? De um futebol, e a gente comentava isso lá fora, eu sempre digo, né? Na época em que o Euler jogou e tudo mais, você tinha aqui os melhores, né? Porque eles não tinham ido para a Europa. Então a gente está falando, né, de títulos conquistados, tendo aqui os melhores, de grandes times. O Fernando Martins Miguel até lembrava, né? Era muito difícil. Você pegava todos os times do brasileiro, né? Você tinha 2 ou 3 craques, né, os grandes jogadores. Então, quando você fala desse percentual, você está dizendo que era o grande futebol brasileiro, né, disputado ali, e você só via grandes jogadores, né? Então, o mérito, né, vamos dizer assim, da época era muito maior, né? Com certeza. Tenho dúvida nenhuma que eu ficava satisfeito em ficar no banco. Pra quem? Era uma época que você via grandes jogadores e falava assim, como que eu vou reivindicar a titularidade com o Paulo Nunes jogando, com o Reinaldo jogando. Cara, então assim, sinceramente, houve a mudança, claro, mas nós ainda continuamos tendo os melhores jogadores do mundo, na minha opinião. O país que mais cede jogadores, né? Acabou de bater recorde novamente de transferência de jogadores para a Europa. Eu estive na Europa acompanhando o futebol dentro e fora de campo, também estava como técnico lá. E quando um clube europeu precisa de algo diferente, busca no sul-americano, especificamente no brasileiro. Nós temos uma mudança, um time, que é o Manchester United, que estava capengando. De repente ele leva Casemiro e Antony. Olha como está hoje o Manchester United. Porque é o diferencial, né? Eles sabem. Então nós temos ainda esse grande potencial de mar. Mas, claro, em vista da década de 90... é muito diferente. É muito diferente. Mas ainda temos esse potencial. E nós só precisamos desenvolver ainda mais esse potencial. Só que da forma como está, infelizmente, nós não vamos conseguir. Quando a gente fala do Atlético da sua época e tudo mais, a gente lembrava lá fora, né, a questão do jogo da Portuguesa, né, que o Atlético estava muito próximo, 95, né? 96. 96. Mas a Portuguesa naquele ano ela eliminou o Cruzeiro e eliminou o Atlético, né? O Atlético poderia ter sido campeão. Foi o título que ficou mais engasgado? Sim, sem dúvida nenhuma. Por quê? Pelo potencial do nosso time, pela torcida do Atlético, e você vê ele tão perto.
Nós, jogadores, nós tínhamos esse título na mão. A gente sabia que a gente tinha esse potencial para poder conquistar aquele título. E esse jogo da Portuguesa, meu Deus. Nossa, Deus. E assim, foi o jogo, infelizmente, na minha opinião, pelas falhas do Taffarel, né? Taffarel era o goleiro do Atlético, gente. Sem dúvida nenhuma. Mas coisas que acontecem, ainda mais nos grandes goleiros, né? O Taffarel, pra mim, ainda dos que eu vi jogar, é o melhor jogador, o melhor goleiro. Porque o Taffarel, é uma coisa de doido a gente treinar com o Taffarel. Ele não pulava. Não, ele ficava esperando. Parecia que a defesa era fácil. Né? É. Parecia que a defesa era fácil pra ele fazer uma defesa, entendeu? Ele não fazia questão de pular, cair e ficar ali. É aquela coisa, né, bonita, né? Ui, a ponte. Não era isso, ele era aquilo, ele fazia papo, né? E pronto, né? E com uma mão ele pegava a bola ali, já trazia aqui assim, já armava o contra-ataque. Então eu sou suspeito de falar do Taffarel, porque pra mim era imprescindível o Taffarel. Assim como o Elton também no Vasco, era assim também. Muito. Mas é isso. E era um timão do Atlético. Né? Ficou engasgado isso aí, porque esse realmente foi o título que eu tinha, já estava Você comigo, já tinha falado, esse é meu. E ele foi embora. Aí você vai, depois disso, pro Palmeiras, né? Sim, aí eu vou pro Palmeiras, né? A pedido do Filipão, né? O Felipão me liga, depois da negociação já do Atlético com o Palmeiras, já tinha negociado, aí o Felipão, antes de eu conversar com o Palmeiras, né? Eu recebo uma ligação, antes disso, o pessoal falou assim, eu preciso primeiro que você converse com o Felipão. E aí eu converso com o Felipão fala assim, ó, temos um projeto de 3 anos dentro do Palmeiras, nesses 3 anos conquistar a vaga da Libertadores, ganhar a Libertadores e jogar o Mundial com possibilidade de ganhar o Mundial. E você faz parte desse planejamento. Eu preciso de jogador veloz e preciso contar com você. E aí eu vou para o Palmeiras. Em 97 nós fazemos a final contra o Vasco, não fomos campeões, né? E em uma época em que só ia um do Brasileiro e um da Copa do Brasil para a Libertadores. E aí, então, no ano seguinte, o Felipão me chama e fala assim, olha, o Paulo Nunes está chegando e o Paulo Nunes vai jogar. Só que eu preciso que você continue jogando para a Libertadores. Nós vamos conquistar a vaga esse ano, em 99, eu preciso de você aqui de volta. E aí, então, eu vou para o Japão, jogar no Verde, volto machucado, lesão de cruzado. O Felipão ainda assim vira para mim e fala assim, recupera tranquilo, que você ainda vai me ser útil para Libertadores. Já tinha conquistado a vaga na Copa do Brasil, em cima do Cruzeiro, né? Na final. A Copa do Brasil que o Cruzeiro perde pro Palmeiras. E aí eu volto pro Palmeiras e recupero, e ele me banca a minha inscrição, mesmo machucado, na Libertadores, voltando, né? Retornando. E vamos para a final de Libertadores, uma coisa até curiosa, assim, de bastidores, muito interessante. Porque na final, eu entro na final, ganhamos de 2-1, vai para os pênaltis, mas o Alex saiu do jogo, o Evaí foi expulso e eu entrei no lugar do Arce. São 3 cobradores de pênalti. Arce, né, lateral, que hoje é treinador também. Os 3 principais cobradores de pênalti estão fora. E a gente vai para uma decisão nos pênaltis. E na escolha eu não estava dentro. Você não estava? Porém o Paulo Nunes chega no Felipão e fala assim, olha, eu não quero bater. E aí o Felipão chega até mim e aí conversa comigo, fala assim, você lembra que eu te falei que você ia ser importante? Essa é a hora. Você bate o pênalti? Eu falo, bato. E ainda bati o 5º ainda. Foi. E aí eu bato, o Zapata erra e a gente é campeão. Então, assim, são histórias, entendeu? Que hoje não vai acontecer. Até arrepia, né? Ele fala assim, Alex saiu. Aí o grande Alex passou pelo Cruzeiro, ídolo do Palmeiras também. Aí ele fala, o Arce foi expulso. Grande Arce, figura maravilhosa também o Arce, né? Espetacular. Nossa senhora, passou por uma situação, né, no último ano
né? É difícil, né, com a morte do filho dele, mas ele, a esposa, pessoas maravilhosas, né, que eu tive a chance de conviver também, um cara fantástico, Alex, que todo mundo sabe da minha relação com ele de amizade, né, e você fala os nomes, né, o próprio Paulo Nunes, que é meio maluquete, mas também é um cara muito bacana, né, de convivência demais, e tal, você vê como é que jogava a responsabilidade, porque hoje a gente fica assim, mas os caras ficam, né, você vê que os caras ficam meio assim, pra bater o pênalti e tal, olha como que o Luiz Felipe faz pra te dar a responsabilidade do pênalti. Eu não te falei que isso ia ser importante, quer dizer, ele te enche de possibilidades, né, não é falar assim, gente, vai lá porque o outro não quer bater. O cara que fala assim, vai lá porque o outro não quer bater, ele já vai assim, ai meu Deus, né? Que tô perdido aqui. Ah, minha Nossa Senhora. Não, o Luiz Felipe fala assim pra ele, te falei que isso é importante, é a hora. Você foi pra lá assim, sou eu, né? E foi você, né? E foi o último planejamento que eu participei. Assim, bem concreto, bem estabelecido, que foi esse do Palmeiras. Depois eu fui pro Vasco também com 3 anos de contrato. Mas foi um time, mas o Vasco também que você jogava, era um timaço, né? Um timaço, a gente jogava por música demais. Eu era falo em termos de planejamento porque eu começo com o Oswaldo, depois vem Joel, aí vai mudando muito, né, os treinadores, porque não houve um planejamento. Então, do último planejamento que eu participei. Foi esse do Luiz Felipe. Lógico que eu volto para o América também com um planejamento, mas aí é pessoal, não do clube, meu. Era seu, de encerrar a carreira onde você começou. Exatamente. Eu chego, na época, o Alexandre Matos, né, era o diretor, fala assim, olha, vamos lá, 5 anos para eu deixar o América e o América está na elite do futebol brasileiro. Por que 5 anos? Porque vai ter erros. Sim. Nós vamos ter acertos, vamos ter erros. Mas o que eu puder fazer dentro e fora de campo para eu encerrar a carreira, não com a América na 3ª divisão, na 2ª divisão do Campeonato Mineiro, mas com a América na elite do futebol brasileiro, tudo que eu puder fazer, eu vou fazer. Tanto dentro de campo, que eu ainda acho que eu posso ajudar dentro de campo, quanto fora de campo. Por passar por esses clubes, passar pelos grandes clubes e aprender muito nos grandes clubes e agora trazer para dentro do América. Trazer para quem te ensinou, né? Para quem te deu oportunidade. Exatamente. Por isso que há uma confusão. Sempre fala, você é atleticano ou americano, você tem que decidir. Eu não tenho que decidir. Eu sou americano e sou atleticano, porque eu não posso ser ingrato com nenhum dos dois. Sim. Entendeu? O América foram 11 anos a dentro história desse clube. Sua, né? Início e fim. O América, o Atlético, a torcida do Atlético me recebeu de forma espetacular. O meu apelido, né, foi cantado pela torcida do Atlético. Né? Eu tinha... o apelido foi no São Paulo? Não, o apelido foi no América. Ah, foi no América já. Desde o América já vinha ele. Mas a torcida cantava de um jeito, né? Era Euler, né? E eu venho pro Atlético com um corinho da torcida do Atlético, fez um corinho com o nome e o apelido, entendeu? E isso ficou marcado. Hoje a gente tava lá, tá? Mas é que é difícil de lembrar de todo mundo, de todos os cores, de todas as torcidas, de todos os times mineiros, porque eu fazia todos. E assim, então eu não pensava 2 vezes em dar um carrinho a mais, entendeu? Em ajudar, em voltar. E é aquela coisa, né? No Atlético você tem que demonstrar pelo menos uma característica, raça. Raça, e muita raça. E isso da minha parte não faltou. Em agradecimento à torcida do Atlético, ao Clube Atlético Mineiro, a tudo que aconteceu comigo dentro do Atlético. Então não tem essa, eu sou 50% dos dois. Olha aqui, você tem a gente já vai caminhando para o final, mas tem uma situação com o Atlético. Eu até te perguntei, você comemorou aquele gol, né? É 97 que você faz o gol pelo Palmeiras no Atlético, né? No Tafarel, né? No Tafarel. Aí você falou, comemorei. Hoje jogadores, né? Às vezes eles saem e vão para outro. Eu, vou ser sincero, eu acho que tem que comemorar. Mesmo que for contra o clube que você tem história e tal, é o seu gol, é a sua torcida. Como é que você vai fazer isso com a torcida que você tá naquele momento, né? E você falou que comemorou, né? Comemorei, com muito respeito, comemorei junto com a torcida do Palmeiras, entendeu? Assim como em 94, em 2004, eu no São Caetano, eu pedi aos dirigentes do São Caetano para não jogar contra o Atlético.
por causa da situação do Atlético ia cair, né? para a Série B, entendeu? Porque eu não queria participar, ser protagonista, porventura ser um protagonista de uma queda do Atlético, entendeu? Então eu chego nos dirigentes do São Caetano e peço a eles, se pudesse, não gostaria de entrar em campo. E eles? Mas eles foram totalmente contra, né? E você não tem isso, tem que entrar, e eu fui pro jogo. Mas eu pedi, entendeu? Eu fui pro jogo. É óbvio que no seu coração falava assim, meu Deus do céu, essa bola não vem pra mim não, pelo amor de Deus, você pensava. E como eu não posso ser grato ao Atlético, eu no São Caetano escuto o estádio inteiro gritando meu nome. No clube adversário. Essa entendeu? Do Atlético, isso era difícil para um jogador, que você sai de um clube, entendeu? E acontece tudo isso. Então, assim, no intervalo, o diretor chegou no treinador, no chamusco, e falou assim, pode tirar o ele que ele não vai fazer nada. Ele não vai conseguir, emocionalmente, ele está prejudicado nesse momento. Aqui, onde você estava quando o Atlético ganhou a Libertadores? Eu estava na Espanha. Estava na Espanha. Como é que você acompanhou? Desculpa, eu estava aqui. Ah, você estava aqui? Eu estava aqui ainda. Eu estava em casa. E acompanhando? Acompanhando tudo. E aí, deu para emocionar muito? Demais, eu botei a caixa de som lá na sacada lá e o povo teve, os cruzeirenses, tudo teve que ouvir. E foi no estilo Atlético, né? Aquela Libertadores. Né? A gente, assim, como jogador, você tem sonhos, né? E eu sempre tive sonho de ser campeão da Libertadores, né? Joguei pelo São Paulo, fui vice, joguei pelo Palmeiras, fui campeão, joguei pelo Vasco, infelizmente fomos eliminados. Gostaria de ter tido a oportunidade de jogar a Libertadores pelo Atlético. Quem sabe no futuro, como técnico, participar da Libertadores pelo América. Entendeu? Clubes da qual eu digo clubes da você qual fez a história, que eu fiz isso, que eu joguei, né? Então você tinha esse sonho e então quando teve o Atlético assim com essa oportunidade aí e eu que joguei no Atlético, nada melhor do que torcer. Ah, muito lindo, muito lindo. O que você quer agora? É ser treinador? Sim, esse é o caminho? Meu alvo é isso, eu me preparei, né? Desde quando eu parei de jogar, eu até recebi assim, reuni com o pessoal da América quando eu parei, eles me perguntaram o que eu queria, recebi as portas abertas do América para fazer essa transição, mas eu conversei para eles que meu alvo era dar um tempo para minha família, eu queria participar de eventos que você como jogador... E na escola, festinha da família, né? Acompanhar mais de perto. Né? Então eu falei, 3, 4 anos eu vou dedicar à família. Depois eu vou me preparar para ser técnico, que era o meu sonho. E nesse tempo eu comecei a me preparar, né? Depois desse tempo eu comecei a fazer as licenças aqui no Brasil. Aí eu tive, quando eu ia começar como técnico, eu tive essa transferência para a Espanha por causa dos meus filhos, né? E eu fui para a Espanha e dei início lá, começando as licenças, fui técnico do Safor Clube de Futebol, um clube da Comunidade Valenciana que disputa a Regional Valenciana, né, em 3 temporadas. A primeira temporada fomos campeões e subimos. Na segunda temporada, infelizmente, foi o ano da pandemia, então só a primeira liga, né, a La Liga 1 e a Liga 2 que deram continuidade, e na terceira temporada vice-campeão. Eu volto para o Brasil, então, com essa expectativa de dar continuidade à minha carreira, que eu comecei lá, agora no Brasil, e estou aí na expectativa de dar início. Com um plano de carreira, tá, Dimário? Tenho um plano de carreira que eu apresentei a alguns clubes, um plano de carreira de 3 anos, onde eu começo aí no sub-20, vou evoluindo, para daqui 3 anos eu falar com o clube. Vai começar na base do treinador, né? Daqui 3 anos eu falo assim, estou preparado para assumir o clube, o profissional, ou para aceitar alguma proposta se o profissional não for me utilizar. E então, com essa história, né, gente, com essa cabeça, com essa inteligência de jogar, mesmo que ele tinha em campo, né, porque a inteligência, eu sempre digo assim, às vezes a gente fica assim, nossa,
tal time perde muito gol, tal time perde muito gol, é porque é muito rápido, né? O pensamento é muito rápido. O diferencial desses jogadores, né? E que também tem até a característica de jogo, né? O caso do Euler, né? Essa inteligência enorme, do Alex mesmo, né? Que era uma inteligência em campo, e várias outros jogadores que a gente sempre cita. Eu cito os dois porque é amigo meu eu vou citar sempre, então. Eu tenho as minhas preferências. Aí, que é o que falta hoje, às vezes, né? E às vezes nem é culpa do jogador, é uma condição de jogo mesmo, né? A preparação física, não sei o quê, não dá nem tempo do cara pensar mesmo ou entender qual é o jogo, né? O melhor jogador é aquele que sabe o que está acontecendo no jogo, né? Ele entende o jogo. Enquanto ele não entender o jogo, precisar que o treinador dele grite do banco para ele: meu filho, você não está entendendo que fulano está entrando na sua frente e tal. Esse jogador realmente ele não vai sair ali dali de baixo, né? Ele vai ser sempre o mediano. O que vai à frente é o que entra e fala assim: olha, gente, treinador não deu não. Esse esquema assim tá bom não. A coisa é que nós vamos mudar nós mesmos. Obrigada, sucesso. É claro que eu vou continuar te acompanhando, né? Se Deus quiser ir e conhecer essa nova fase do Euler de treinador, e a gente ainda tem muitas entrevistas pela frente. Da primeira a todas que virão. Obrigada demais, querido. Eu que agradeço, Mário. Muito obrigado, que Deus abençoe você. Obrigado aí aos ouvintes, né? E tamo junto. Se Deus quiser aí, em breve eu estarei num clube começando aí a minha carreira com muitos sonhos para ajudar o futebol brasileiro. E eu transmito, hein? E eles sabem todos que não adianta, que eu critico também, entendeu? Se não se não fizer, tá tomando crítica. Se fizer certo, também a gente elogia. Foi assim amigo, foi assim a vida inteira. Foi assim, né? Jogando. Foi assim jogando. Eu fiquei muito feliz de receber esse amigo, né? Que é o Euler. E desejar que ele siga aí no futuro no futebol, que ele possa, quem sabe, do jeito que ele falou, né? Tentar mudar um pouco dessa nossa história que não tá bonita, não, né? Quem sabe, tomara. Gilmar, a entrevista fica por aqui. Claro, eu te espero nas plataformas digitais de O Tempo, na FM O Tempo, no canal O Tempo. Você sabe onde que você nos encontra. Obrigada pela audiência. Beijo grande. Tchau.